Shalom. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que Ele esteja nos fortalecendo e nos capacitando a cada dia. Mais uma vez, como eu disse pela manhã, é um privilégio estar aqui. Realmente, como nós falamos, eu conheço o reverendo Noedi há pouco tempo. Nós nos conhecemos há pouco tempo. E Deus me deu o privilégio de me tornar amigo dele, que é um pastorzão. Tem pastor, mas tem pastor que é pastorzão, né? E o pouco contato com o reverendo Noedi foi essa sensação, alguém que olha nos olhos das pessoas, que cuida do coração das pessoas. Então, no pouco de conversa que nós tivemos, e outra coisa que eu admirei, né? Ele tão novinho, inclusive foi um dos motivos que fez o nosso contato. Ele quer terminar a pós-graduação dele. Então, para terminar, só que nesse momento, a pós-graduação que ele está fazendo, eu sou o responsável. E eu me tornei o orientador do TCC dele, da pós-graduação que ele está fazendo. Então, esse garotão aqui está escrevendo uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, e foi por causa disso que nos conhecemos lá no seminário. Um dia estávamos tendo uma reunião do seminário, ele veio como representante dos tutores, e aí nós nos conhecemos e conversamos, e ele falou dessa questão. Então, é uma bênção realmente vocês terem um pastor desse, que é um pastorzão mesmo. Então, é um motivo também de vocês darem graças a Deus por isso, né? E realmente é um privilégio estar aqui com vocês. E foi uma bênção hoje de manhã, um louvor abençoado, muito gostoso, um momento de comunhão. Me senti muito à vontade. De manhã eu não pude estar com a minha família está aqui, só que agora não está aqui, né? Porque a minha esposa deve estar lá com a minha filha. Como é ambiente novo, eu acho que a minha filhinha não vai ficar lá se ela não estiver com a mãe, né? Ainda muito novinha. Então, a minha esposa Priscila, a minha filha Amanda, estão aqui também, e graças a Deus por isso. Vamos para a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a palavra no Salmo 50. Salmo de número 50. E nós vamos meditar sobre esse salmo. Salmo 50, eu vou ler, você acompanha em sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos.
Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, essa é a palavra de Deus. E eu, até de manhã eu falei, também vou falar agora. Como esse domingo nós estamos celebrando o aniversário dessa adolescente chamada Shalom, né? Hoje é um dia de celebração, de alegria, de gratidão a Deus e de festa. E esse texto não fala diretamente disso. Na verdade, ele é um texto duro, pesado, é um texto de julgamento, inclusive. Então, a princípio, esse texto ele não cabe muito no momento de festa, de certa forma, nós diríamos. Mas o que eu gostaria de focar, o apelo que Deus está fazendo nesse salmo, tem sim muito a ver com festa, porque tem a ver com gratidão. E é o que nós vamos falar agora, o tema do que nós vamos falar aqui é sobre gratidão. E o que nós poderíamos resumir, como falar nesse sermão, é você pensar como a gratidão revela quem você é. Se eu pudesse colocar um título, seria Como a gratidão revela quem você é. E preste atenção, vamos dar uma olhada nesse salmo. Você pode dar uma olhada nele na organização e você vai ver algumas coisas que esse salmo explica. Primeira coisa, o salmo começa, os versículos 1 até o 4, eles são uma descrição de um cenário. Eles começam a dizer que Deus está vindo para julgar. Nós temos nesse salmo duas vozes. Nós temos um narrador, que vai contando o que está acontecendo, de certa forma, ou trazendo algumas conclusões, e nós temos a voz de Deus também. Então, nós temos essas duas vozes. E começa, então, os primeiros 4 versículos, é o narrador dizendo, olha, Deus está vindo para julgar. Então ele começa, fala o poderoso, o Senhor Deus chama a terra e desde o levante até o poente, desde Sião resplandece Deus. E ele até mostra esse cenário no versículo 3, né, um cenário de tormenta, de força, né? Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Essa descrição você vai ver em outros salmos, em outros textos, de tormenta, de Deus vir com grande, o trovejar da voz de Deus. Todos esses cenários sempre mostram um cenário de Deus estabelecendo julgamento. Deus está vindo com poder para exercer juízo. E é mais ou menos esse cenário que está sendo estabelecido, Deus está vindo para julgar. E daí, no versículo 4, Deus intima os céus e a terra, e ele mostra quem vai ser julgado, o povo dele. Então, versículo 4, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele está intimando o céu e a terra não para julgar o povo, porque quem vai julgar é o próprio Deus. Ele está chamando o céu e a terra para ser testemunha desse julgamento que ele vai exercer agora. Então o cenário é colocado, Deus está vindo para julgar, ele chama o céu e a terra como testemunhas, ele se coloca no trono dele e agora ele vai julgar. Versículo 5, ele convoca quem vai ser julgado. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então, Deus faz formalmente a convocação daquele que vai ser julgado. E é muito interessante e importante entender como ele descreve. Congregai os meus santos. Quem são os meus santos? O povo de Israel, ele poderia falar. Congregai os meus santos, aqueles que são descendentes de Abraão, ele poderia falar. Mas ele falou, os que comigo fizeram aliança. E eu estou julgando você e eu vou entrar em julgamento com você porque nós fizemos uma aliança. Nós fizemos um contrato. Nós fizemos um acordo. E eu preciso dizer para você,
vocês estão quebrando o acordo e é por isso que eu estou aqui para julgar vocês. Tem cláusula do nosso contrato que está sendo violada. Eu preciso vir aqui e julgar vocês. Então, é esse cenário que Deus está estipulando. Ele fala: congregai o meu povo, aqueles que fizeram aliança, aqueles que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então, Deus está chamando, e toda vez que Deus vai julgar, e a gente poderia até já trazer para cá, se Deus vai julgar a igreja, Deus tem todo o direito e o dever de julgar a igreja, porque a igreja se comprometeu com Deus. Deus julga o ímpio também, mas o ímpio nunca fez um compromisso de ser fiel a Ele a vida toda. Então esse é um julgamento diferente. Mas se a igreja fez uma aliança com Deus, fez um compromisso com Deus de ser fiel a Ele, Deus muitas vezes vem e julga, disciplina. Como diz, né, a palavra, Deus disciplina quem ama. Se Deus não disciplinasse você, você seria bastardo, você não seria filho legítimo. Deus disciplina você porque você é filho e filha. E Ele disciplina porque Ele quer o seu bem, porque Ele quer te corrigir, porque Ele quer fazer você crescer. Então, é isso que está acontecendo. Aí o versículo 6 é como se o narrador estivesse fazendo a introdução para Deus começar a falar o julgamento mesmo, né? Versículo 6, os céus anunciam a sua justiça porque é o próprio Deus que julga. E agora, a partir do versículo 7 até o versículo 13, Deus fala. E Deus coloca o julgamento dele. E ele fala: olha, Israel, escuta, eu vou falar com você, eu testemunharei contra ti, eu sou o Deus, o teu Deus. Olha o versículo 8. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Deus já começa: o meu problema com você não é você ficar oferecendo sacrifício para mim. Não te repreendo por causa disso. Mas, e por que Deus já está dizendo que o problema não é sacrifício? Porque Ele vai falar algumas outras coisas que parecem ser isso. Então Ele fala: eu não estou te repreendendo por fazer os sacrifícios. Não é pelos holocaustos continuamente perante mim. Mas olha o versículo 9. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Então ele fala: o problema não é sacrifício. Mas eu vou dizer para você que eu não vou aceitar os seus sacrifícios. Pelo menos no momento. Por quê? Aí ele começa, o versículo 10 começa com um pois. Portanto, por que eu não vou aceitar? Porque tudo é meu. Porque são meus todos os animais dos bosques, as alimárias aos milhares nos montes. Eu conheço todas as aves, todos os animais que pululam no campo são meus também. Versículo 12. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu e tudo que tem nele. E Deus até conclui no versículo 13. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Deus está dizendo: você acha que eu preciso desses sacrifícios? Você acha que eu dependo deles? Você acha que se você parar de oferecer sacrifício eu vou morrer? Deus está dizendo: eu não preciso dos seus sacrifícios. Mas Ele já disse também: eu não estou te repreendendo por fazer eles. E agora Ele vai concluir. Porque daí Deus falou: tá bom, o problema não é sacrifício, mas o Senhor falou que não está aceitando, porque qual é o problema então? Versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Essa é a questão. Não adianta você oferecer sacrifício. Não adianta você ficar trazendo essas coisas. O meu problema não é você trazer. O problema é que não adianta você trazer se você não traz ações de graças e se você não cumpre os seus votos. É isso que eu preciso. Se você cumpre os seus votos e dá ações de graças, pode oferecer o sacrifício, porque daí você já vai entender para que servem os sacrifícios. E nós vamos até falar um pouquinho mais, logo mais. Versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É isso também que Deus pede: oferece sacrifícios, cumpre os seus votos e busque a Deus no dia da angústia. Tá. Aí, no versículo 16, Deus muda o discurso. Ele para de falar com um grupo e começa a falar com outro grupo. Porque vem o 16 e fala assim: mas ao ímpio diz Deus. Deus não estava falando com ímpios até agora. Deus não estava falando com ímpios. Mas agora Ele começa a falar com ímpios.
Só que é interessante, quando a gente pensa ímpio, o que a gente pensa? Né? Fecha os seus olhinhos aí e você pensa, ímpio, aquela pessoa, aquela outra pessoa, aquela pessoa que está no mundo, aquela pessoa que fica defendendo aquelas leis, fica defendendo aquelas coisas, fica com aquelas coisas horríveis, com tanta perversão lá fora. Não são esses os ímpios que Deus está falando. Ele está falando dos ímpios dentro da igreja. Porque olha só como ele começa a falar. De que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Que adianta você conhecer a Bíblia de cor? De que adianta você ter Jesus Cristo é o meu Salvador? De que adianta você falar glória a Deus, aleluia? Se você faz essas coisas que estão descritas logo abaixo, 17, uma vez que você aborrece a disciplina e rejeita a minha palavra, se você vê um ladrão se compraz nele, se associa com adúltero, solta a boca para o mal, a sua língua trama engano, senta para falar contra o teu irmão, difama o filho de tua mãe, você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Deus está fazendo uma advertência para aquele que está dentro da igreja, que está dentro da comunidade, conhece a palavra, mas quando vê no dia a dia a vida dele, nega tudo aquilo que ele confessa. Então, essa é uma palavra pesada, a partir do versículo 16. Uma palavra pesada para quem é hipócrita. Para quem se diz cristão, mas não está agindo como cristão, como um verdadeiro filho de Deus. O versículo 22 tem então um apelo para arrependimento, que talvez o narrador esteja falando. Considerai, pois, nisso vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. E é isso que a gente vê na palavra de Deus sempre, o que é graça sobre graça. O que é o tamanho da graça de Deus e do amor de Deus e da obra do Senhor Jesus Cristo. Porque, mesmo nas palavras duras de Deus, quando você tem uma palavra dura como essa, quando você tem uma palavra dura como, por exemplo, Jonas em Nínive falando, daqui a 40 dias e Nínive será destruída. Isso não é uma palavra de julgamento, mas isso demonstra a graça de Deus e o amor de Deus. Porque essa é uma palavra tentando te provocar ao arrependimento para que você não sofra. Deus puxa a orelha da gente, Deus fala pesado com a gente, mas para que às vezes a gente possa se tocar de quão longe nós estamos, para a gente voltar para o caminho dele. E você vê, lembrando do caso que seja de Jonas, foi uma palavra dura, daqui a 40 dias e Nínive será destruída, só que o pessoal se arrependeu e Nínive não foi destruída. Então aqui Deus está falando muito pesado com os ímpios dentro da comunidade de Deus. Mas tem um apelo aqui para arrependimento e para que deixe de ser ímpio e seja um cristão autêntico, trazendo para a nossa realidade. E fecha o versículo 23 com um apelo final, que repete lá o que tinha sido feito na primeira parte. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, ele fala de novo de oferecer sacrifícios de ações de graças. Quem faz isso, esse glorifica a Deus. Esse sim faz o que é certo, quem dá ações de graças, né? E aí a parte final, o que prepara o seu caminho é aquele que anda em santidade, que busca andar de forma correta, que está tentando acertar o seu caminho. Então, aquele que está tentando andar direito diante de Deus. Então, veja que no versículo 14 e no versículo 23 tem esse apelo pedindo que você ofereça sacrifício de ações de graças. Ou seja, que você dê graças a Deus, que você tenha atitudes de gratidão a Deus. Porque, lembra que no começo eu falei, né, que as ações de graças revelam quem você é. Porque a questão que eu quero trazer para a conclusão, no final, a minha pergunta é se você dá graças, se você oferece sacrifício de ações de graças. E se você oferece quando, quão frequente, quantas vezes, em que circunstâncias. Nós vamos falar um pouquinho mais lá no final. Mas esse apelo de Deus pedindo que nós venhamos dar graças a Ele, é porque as ações de graça só dá graça, em primeiro lugar,
quem reconhece o quanto é dependente de Deus. Então, o que adianta eu oferecer sacrifício só por oferecer? Fazer coisas só por fazer, meio que cumprindo tabela? Isso talvez não demonstre quem é o verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro cristão é que não só faz essas coisas, mas faz dando graças a Deus. Nós estamos falando aqui de sacrifícios, porque esse é um texto do Antigo Testamento, e tinha lá o templo em que as pessoas levavam os sacrifícios, e nós não temos mais isso hoje, né? Nós temos eram rituais, vamos trocar a palavra sacrifício por rituais que as pessoas deviam fazer para agradar a Deus de acordo com o que Deus tinha mandado fazer. E talvez tenham algumas demandas religiosas que as pessoas tinham que fazer naquela época. Talvez nós temos as nossas hoje. Você pode imaginar, bom, o que é ser um cristão? Tem que vir na igreja de domingo, tem que dar o dízimo, participar de um pequeno grupo, de uma célula, ajudar as pessoas, talvez num trabalho social, ou ajudar o vizinho. E você imagina o seguinte, se o apelo de Deus hoje atualizado seria assim: eu não aceitarei mais que você venha no culto. Eu não preciso mais do seu dízimo e não quero mais usar ele. Sabe por quê? Porque tudo é meu. Sabe o que eu quero? Que você ofereça sacrifício de ações de graças. Eu quero que você me glorifique. Mas só vai glorificar a Deus, só vai dar graças a Deus quem reconhece o quão dependente é de Deus. E é muito interessante porque dar graças a Deus nos coloca no lugar onde Deus nos criou originalmente. Deus criou o mundo, colocou ordem, estabeleceu tudo perfeitamente. Ele colocou o homem e a mulher no jardim, e os dois deveriam ser obedientes a Deus, e eram obedientes a Deus, até o momento que desobedeceram. Até aquele momento, tudo funcionava em harmonia, em perfeita harmonia. Não existia dor na terra, não existia sofrimento, não existia mal. Mas o ser humano quis ser autônomo. Ele quis pensar por si mesmo, quis tomar suas próprias decisões, quis andar de acordo com o seu próprio caminho. Ele quis ser autônomo. E isso é o pecado que nós carregamos todos os dias. Todos os dias você tem que fazer a escolha se você vai viver aquele dia para você ou para Deus. Todos os dias você passa por circunstâncias em que às vezes você é confrontado com decidir se você vai fazer o que você sabe que está na palavra de Deus ou aquilo que você quer fazer, aquilo que o seu eu quer fazer. Então, essa autonomia, quando eu dou graças a Deus e quando eu tenho uma vida de graça diante de Deus, é porque eu me coloco na mesma posição original em que Deus me criou, debaixo da dependência dele. Quando eu dou graças a Deus, quando eu tenho uma vida de ação de graças, eu só vou dar graças a Deus se eu reconheço que é Deus que está fazendo as coisas por mim. Eu só vou dar graças a Deus se eu reconheço que tudo o que acontece é Ele fazendo por mim. Por isso que eu digo que só dá graças quem reconhece o quão dependente é de Deus. Se você... porque também uma coisa... Se nós perguntarmos aqui, se eu perguntar para cada um de vocês, falar assim, você depende de Deus? Eu posso, até o Ibope vai dar 100% de sim. Até o Ibope vai conseguir fazer isso. Até na pesquisa Ibope, 100% vai dizer, sim, eu dependo de Deus. Que lindo discurso. Amém, glória a Deus, aleluia. A pergunta é se você vive isso na sua vida. A questão é, eu sei que eu dependo de Deus, mas quando chega na hora que a coisa está complicada, eu dependo de Deus, mas eu sei que é só eu fazer isso daqui e resolve agora, tá bom assim. Uma coisa é eu dizer que eu dependo de Deus, outra coisa é eu viver em completa dependência de Deus, e em tudo, seja nas coisas mais simples, eu me coloco diante de Deus em oração, em submissão,
em oração diante dele, pedindo a direção, o comando, a orientação dele. E em cada momento que eu vejo, a cada dia, tudo que ele faz por mim, eu vou dar graças. Naturalmente, porque eu vejo ele agindo na minha vida. Então, é essa a diferença. Eu gostaria que você visse um texto, que é 1 de Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Eu peço perdão por não estar usando o data show, eu prometo que da próxima vez eu me comporto melhor, tá? Coloco uma projeção. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, o texto diz, humilhem-se, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Aí ele coloca um outro verbo, lançando. Como é que você se humilha? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu tenho as minhas ansiedades, as minhas preocupações, quando estou preocupado com alguma coisa, nervoso, com algo, passando por uma dificuldade, quando eu oro, quando eu coloco diante de Deus essas questões, eu estou me humilhando diante de Deus. Por que eu estou me humilhando? Porque eu estou reconhecendo que eu preciso da ajuda de Deus para isso. Eu não estou sendo arrogante e falando assim, ó Deus, eu não preciso do Senhor, eu vou resolver essa questão. Não, quando eu oro a Deus, quando eu coloco as questões da minha vida diante de Deus, eu estou me colocando na posição onde Deus me criou, debaixo do comando dele. E eu estou me humilhando, ou seja, eu estou negando aquele desejo de autonomia que é o pecado, aquele desejo de ser dono da própria vida, aquele desejo de estar no controle das coisas e falar assim, Deus, é o Senhor que está no controle da minha vida, eu preciso do Senhor, eu estou desesperado, eu preciso muito do Senhor. Quando você ora a Deus, quando você faz as suas petições a Deus, você está fazendo aquilo que Deus quer. Você se humilha diante dele, você se coloca em dependência dele e você glorifica ele por isso. Você se coloca na posição que você deveria estar. Mas como eu tinha dito, só dá graças quem reconhece o quanto é dependente de Deus, porque são as pessoas que fazem isso. E essas pessoas que fazem isso, elas veem Deus agir nas suas vidas, e vendo Deus agir nas suas vidas, elas dão glórias a Deus. Que é o que eu queria completar isso, o que seria o segundo ponto, que é praticamente a mesma coisa, só dá graças quem tem relacionamento, porque cristianismo é relacionamento. A questão de dar graças a Deus, você só vai dar graças a Deus, e estou dizendo, graças a Deus, sinceramente, uma vida de gratidão, uma atitude diária de gratidão, você só vai fazer isso se você tiver relacionamento com Deus. Se você tiver religiosidade, você vai ficar cumprindo tabela. Você vai ficar fazendo as coisas, tem que fazer, o que tem que fazer? Isso daqui, eu faço. Me lembra sempre a história de Caim e Abel. O sacrifício de Abel, diz, ele trouxe das primícias do seu rebanho. O Caim, a sensação que dá é que ele, o que precisa fazer? Precisa trazer sacrifício para Deus? Está aqui, ó. Toma. É isso? Toma. E é esse o apelo que nós vimos no Salmo 50, que Deus está falando para o povo. Falou assim, eu não estou julgando você por causa da sua vinda no culto. Eu não estou julgando você pelo dízimo que você dá. Eu não estou julgando você porque você ajuda as pessoas necessitadas do bairro ou da região. Mas eu preciso que você saiba que eu não preciso de nada disso. Eu não preciso que você venha no culto. Eu não preciso do seu dízimo. Eu não preciso da sua assistência social. Eu não preciso de nada disso. É você que precisa disso. Eu estipulei essas coisas porque você precisa delas. É você que precisa estar na igreja para ouvir a palavra. É você que precisa estar aqui para estar junto em família,
cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, louvando junto ao Senhor, para que você tenha comunhão com Deus, não só como indivíduo, para você não ficar nessa situação um a um, mas que você possa estar na igreja para ser somente parte do corpo, e não o Nielsen, não o Noidi, não o Silvano. Eu sou a igreja. A igreja é uma oportunidade de nós deixarmos de ser egoístas como nós somos. Nós não somos mais aqui indivíduos, nós somos uma família, nós somos um corpo. A igreja é você que precisa e não Deus. O dízimo é você que precisa de dar o dízimo e não que Deus que precisa receber dele. Quando você dá o dízimo, você está dizendo, eu sei que eu dependo de Deus. Eu sei que é Deus que me sustenta. E Deus te dá essa oportunidade para você provar para o seu próprio coração se é realmente Ele que está no seu coração e não é mamon ou qualquer outra coisa. É você que precisa. É Deus que estabelece isso para falar assim, você que precisa dessas coisas. E Deus fala, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu estou pedindo a você é relacionamento comigo, é ações de graças. Eu quero que você me dê graças. Eu quero que você fale comigo. Eu quero que você expresse a gratidão que você tem por mim. Volte lá no Salmo e veja o versículo 15, que é parecido com o que nós vimos lá de 1 de Pedro. Versículo 15, Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha que interessante o que Deus faz, olha o tamanho da graça de Deus. Nós egoístas somos assim, né? Somos amigos, tem o meu amigo Silvano aqui, né? A gente faz mais ou menos assim, se o Silvano tiver com problema, eu quero ficar um pouco longe dele, porque eu já tenho os meus problemas, eu tenho mais o que fazer. Essa é a minha natureza pecaminosa. Às vezes nós fazemos isso. Né? É tipo assim, eu não quero mais problemas para a minha vida. Eu não quero que as pessoas fiquem me trazendo problemas. Deus faz absolutamente o contrário. A hora que você tiver problema, me chama. A hora que você tiver problema, me chama. Olha o apelo de Deus. Invoca-me no dia da angústia. Sabe por quê? Porque no dia que você estiver angustiado, se você me chamar, eu vou te livrar. Eu vou te livrar. E se você me livrar, se eu te livrar, você vai dar glórias a mim. Nós vamos voltar para o jardim do Éden, para aquele relacionamento que nós devíamos ter. Se no dia da angústia você clamar a mim, você vai perceber quão perdido você é. E eu vou cuidar de você, e você vai ver quão bom eu sou, e você vai me glorificar, as coisas vão se encaixar. Deus nos chama para esse relacionamento com Ele. Deus nos chama para viver com Ele, e buscar clamar a Ele, e ter essa vida de gratidão a Deus, de dar graças a Deus. Para nós concluirmos o que eu tinha falado, como eu falei, o que as ações de graças revelam sobre você, é porque agora fica a pergunta para você, que você deve responder no seu coração. Se você é uma pessoa grata a Deus, se você dá ações de graças a Deus. Ah, sim, todo domingo eu vou no louvor lá, eu dou graças a Deus. Então, não é bem assim. Não é por aí ainda. A questão é se você tem uma vida de ações de graças diante de Deus. Se você tem uma vida de gratidão diante de Deus. Você pode fazer um exercício muito simples. Já estamos partindo para o final do dia desse domingo, dia 11 de novembro. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você agradeceu a Deus pelo café da manhã? Você agradeceu a Deus pelo almoço? Você agradeceu a Deus pela igreja que você tem? Você agradeceu pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos?
Você faz isso todos os dias? Você reconhece aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você reconhece o cuidado de Deus na sua vida, apesar das lutas, né? Como eu brinco sempre com o pessoal, né? Estou vendo todo mundo aqui, não estou vendo ninguém chorando. Ninguém tem problema aqui, não é verdade? É só eu tenho uns probleminhas, eu não estou chorando ainda, mas eu tenho uns probleminhas, tá? Agora, vocês, eu sei que ninguém tem problema nenhum, né? Está todo mundo sorrindo. É claro que nós sabemos que todos nós temos as nossas lutas. É interessante saber que alguns falam, mas a luta daquela pessoa é uma bobagem. Para ela não é, porque é a luta dela. A luta dela é a pior luta que tem no mundo, para ela. E eu preciso entender isso. Nós temos as nossas lutas, a questão é se no meio das lutas eu continuo louvando a Deus, porque Ele continua me sustentando. Então, se eu tenho uma vida de gratidão a Deus, eu vou passar por dificuldades, eu vou continuar louvando. Eu estarei em momentos de muita bênção e continuarei louvando. Eu não sei se você já passou por oportunidades de repente, você estar andando ou dirigindo, ou estar no ônibus, onde quer que você esteja, e você começa a parar e pensar na sua vida, e você começa a só querer dar graças a Deus, dar graças a Deus, dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Você pode ter uma vida humilde, uma vida abastada, mas você tem sempre motivos de dar graças a Deus. E é muito interessante isso, porque o texto bem conhecido de Paulo em Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O pessoal gosta de usar como promessa, né? Vai ver o que ele fala, tudo posso. O tudo posso dele eu posso viver passando fome, ou eu posso viver cheio de recursos. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala, mesmo se eu tiver que passar fome, se eu tiver que passar privação, se eu tiver que ser açoitado às vezes pela palavra, eu posso tudo isso e ele está sempre glorificando a Deus. A questão é se você vive uma vida de gratidão a Deus. E esse é o apelo que Deus está fazendo aqui. Você só vai ter uma vida de gratidão a Deus se você reconhece o quanto você depende dEle, e se você tem comunhão com Ele, se você anda com Ele todos os dias, se você percebe Ele em todos os momentos da sua vida e em cada circunstância da sua vida. É muito interessante quando nós vemos, às vezes, pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldades ou por lutas, por situações super difíceis. Aí, às vezes, a gente para e a gente fala, eu não me tocava de quanto privilégio eu tenho. Eu não percebia quantas bênçãos eu tenho. Eu vou pedir para minha esposa Priscila, calma, eu não vou te chamar, você não fica nervosa, calma, eu não vou te chamar. Ela entra em desespero, desmaia antes de levantar, né? De usar um exemplo, porque está intimamente ligado a ela. A gente estava até conversando com o pastor Noidi, a esposa, falando sobre a questão. A minha sogra é uma pessoa acamada, está há 16 anos pelo menos numa cama, ela sofreu um AVC muito forte, ficou 3 meses em coma, foi desenganada, e hoje ela vive numa cama, apesar de ser lúcida, né? Ela vive numa cama, tem que trocar ela, tem que sentar ela, tem que deitar ela, tem que ter sempre 2 pessoas no mínimo do lado dela todo o dia inteiro. E não é fácil. E a minha esposa está há 16 anos numa escala. Ela não tem final de semana. O final de semana ela tem que ver a escala, saber se sábado à tarde, manhã e noite, domingo que vem, sábado à tarde e noite, e domingo de manhã e à tarde. Ela tem que ver a escala. Elas fazem uma escala de 1, 2 meses adiante. Feriado, o meu sogro vai viajar, agora aí vai ficar mais intensivo, inclusive às vezes dormir lá na casa da minha sogra e ficar manhã, tarde e noite, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Tadinho dela, tadinho da gente, é tão difícil. Irmãos, nós temos uma vida
privilegiadíssima. Nós não temos um motivo de reclamação. Nós temos uma casa, nós temos um carro, nós temos emprego, nós temos uma filha. Nós estamos sempre lá, almoçamos lá na casa da minha sogra, nós estamos juntos, ela conversa. Quantas outras pessoas em situações muito, mas muito mais difíceis. Nós não temos motivo nenhum para reclamar dessa situação. Ninguém está aqui contando uma historinha triste, não. Nós só temos motivos de dar graças a Deus. Porque Deus é muito bom. É muito bom. Ele tem nos sustentado. Apesar das dificuldades, a gente passeia, a gente está junto, a gente se ama, a gente se cuida. E é motivo de eu todos os dias dar graças a Deus pela minha família. Você tem uma vida de gratidão a Deus? Você tem uma rotina de gratidão a Deus? É isso que Deus está requerendo no Salmo 50. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Porque isso é comunhão com Deus. Isso é relacionamento com Deus. Deus nos chamou para andar com Ele, para viver essa alegria da comunhão com Ele. Que você não perca esse grande privilégio, essa grande bênção de andar com uma vida de gratidão ao nosso Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, que Deus abençoe muito a vida da Igreja Shalom, que sejam mais muitos anos de vida dessa igreja, que Deus possa abençoar essa comunidade em tudo. Deus abençoe a todos. Reverendo Noidi.